Boa noite, meninos e meninas. Hoje nós vamos falar sobre filosofia no nosso canal, especificamente de um filósofo contemporâneo, né? A gente vai citar alguns outros filósofos, mas a gente vai falar sobre essa obra que se chama Qual a Tua Obra, do Mário Sérgio Cortella. A palavra, a obra em si, ela vai tratar da questão do trabalho, né? O trabalho como sinônimo de castigo, né? Então a gente vai ter, a gente carrega com a gente esse sentimento de que vai chegar a segunda-feira. Então as pessoas vivem para chegar na sexta-feira, sextou, né? Finalmente sextou. Mas por quê? Porque a gente tem essa noção, essa concepção, a gente cresceu ouvindo que trabalho está relacionado a castigo, né? A escravidão, a uma coisa que não dignifica o homem, né? Mas muito pelo contrário, o Mário Sérgio Cortella, ele vai falar que a gente carrega essa noção com a gente, porque se a gente for pegar lá atrás, né, o Aristóteles, século IV a.C., mais ou menos, o Aristóteles ele vai dizer o quê? Que o homem é um ser racional, né? Então, embutido nessa ideia, quer dizer que se o homem é um ser racional, ele é um homem que pensa, né? Ele é dotado de ideias. Então o trabalho manual ele vai ser visto como algo para a plebe, né? Não para a elite, né? Não, porque os filósofos naquela época eles eram vistos como a elite, né? do pensamento. Então assim, o trabalho manual ele ficava mesmo para segundo, terceiro plano. A gente vai ter também o Sócrates, século V a.C., que vai dizer também que o trabalho manual era como cobre, né? E o filósofo, aquele que pensa, a ideia é como ouro, né? Então a gente vai carregar essa noção de trabalho como castigo. Trabalho é uma palavra que em latim vem do latim, né? E significa tripalium, né? Que era um instrumento de tortura muito utilizado na Idade Média, que eram 3 paus que se colocavam no pescoço da pessoa, né? Como forma de castigá-la. Então, vem nesse sentido de tortura, de castigo. Então, a gente tem lá na Idade Antiga a questão do trabalho manual sendo relegado para plebe, né? Depois, e aí a gente tem a escravidão. Depois, na Idade Média, a gente vai trocar o escravo pelo servo, né? Então, a gente vai ter o senhor e o servo. Então, a gente vai continuar com essa ideia mesmo de que trabalho é castigo, né? Mas aí o Mário Sérgio Cortella faz uma síntese muito interessante quando ele vai falar que a gente tem que substituir essa palavra trabalho por poesia. E aí é onde a gente tem que se fazer a pergunta, né? Qual é a tua obra, né? Qual é a minha obra na empresa que eu trabalho? E aí nós, servidores públicos, se a gente for analisar a grandiosidade do nosso trabalho e analisar a fundo isso, nós vamos ficar encantadas e encantados com o trabalho que a gente faz, porque a gente serve ao público, né? Isso na área da saúde, isso na área da educação. Então, nós devemos ter muito orgulho daquilo que a gente faz. Então, quando eu realizo um trabalho, né, um serviço, ele está inserido em um contexto maior, né? Então eu não faço aquele trabalho sozinha, né? Individualmente. Então a mocinha do café, né, a senhora do café, a senhora da limpeza, ela faz parte de uma obra, de um contexto maior, né? O rapaz que tira o xerox, a moça que digitaliza o processo, a moça que faz o processo de aposentadoria, a moça que trabalha no protocolo. Então, todas nós, servidoras públicas, né, e servidores públicos, temos um papel fundamental na sociedade porque fazemos parte de uma obra, né? E essa obra requer a contribuição de todos, né? Então, eu digo sempre que quando você vai trabalhar num lugar em que você se sente feliz, né? Você vai trabalhar feliz,
é porque você tem mais do que o seu salário que você recebe pelo teu trabalho, né? Porque todo trabalhador merece o seu salário, é o reconhecimento. E aí, o Mário Sérgio Cortella vai falar que há uma grande diferença entre líder e chefe. Porque o chefe é aquele que vai, então, ditar as normas da empresa. Olha, você precisa fazer isso em determinado tempo, eu quero tal produtividade. O líder, mais que ditar essas regras e normas, ele faz com que todas aquelas pessoas que fazem parte daquele contexto vão se sentir importantes, fundamentais dentro dessa obra, né? Então, assim, o lugar que a gente trabalha, a gente vai feliz para aquele lugar trabalhar, e não é peso nenhum trabalhar naquele lugar, porque a chefia, ela é uma liderança, né? Então você se sente não como um mero número, né? Porque às vezes o servidor público, ele é encarado como um mero número, né? Ele é substituível. Mas quando a gente tem uma chefia que é uma liderança, que é onde a gente trabalha, a gente se sente importante nessa obra que a gente faz, e a gente se sente inserido nesse contexto e contribuindo para a sociedade no geral. Então, eu queria agradecer, parabenizar ao Mário Sérgio Cortella por essa linda obra que ele produziu, e eu acho que nós todos, servidoras e servidores públicos, deveríamos ler essa obra. Porque se você já achava que você faz um trabalho de excelência e importante, você vai realmente reconhecer que o seu trabalho é fundamental. Então, parabéns a todos os servidores e servidoras públicas de todos os estados brasileiros. E parabéns às chefes lideranças, né, que valorizam e reconhecem o nosso trabalho como sendo um trabalho de excelência. Boa leitura! Não deixem de ler esse livro, não esqueçam de compartilhar o Jornada da Simplicidade, curtir o canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e indica essa leitura que é fundamental. Beijo!